Agora eu te vi. Gente, que luta é essa? Agora deu certo. Que luta, gente! Eu já tava aqui quase era desistindo. Eu falei, não, Não, não deu certo. Seja muito eu bem-vinda, Érica. obrigada. Graças a Deus deu certo. Deu certo, graças a Deus. A gente teve um Deus. atrasozinho aí, né? Vamos começar a 12h20. Aí pode estender um pouquinho de 12h30, Érica? Por causa do seu Pode, horário. tô tranquilo. Tranquilo? Não, tô Então, tranquila. então tá bom. Pessoal, então essa é a Érica. A Érica é uma querida aqui nossa da ADU, um presente que o RH me deu aí ao longo dos anos, dessa nossa caminhada aí por palestras e por network aí da vida, né, Érica? E Verdade, né? Nos conhecemos já há algum tempinho. já há algum tempinho, gosto muito da Érica, sigo ela nas redes sociais, ela tem um trabalho assim maravilhoso e vem falando muito sobre um tema importantíssimo que a gente quis muito trazer para vocês aqui hoje, que é sobre o etarismo. Mas eu vou deixar a Érica se apresentar para vocês. Érica, fala um pouquinho de você, quem é você, para a gente poder começar a bater esse papo gostoso aqui. Primeiro, quero agradecer mais uma vez pelo convite. Estou muito grata. Tá? A nossa parceria aí tem dado frutos ao longo desse tempo aí. Você também é uma longa parceira, né? A gente se conheceu em um grupo de Sim, WhatsApp dali, o network foi surgindo, né? E graças a Deus aí temos esse fruto, né? Eu sim. sou a Erika Abreu, eu falo que eu sou consultora de carreira. Só que a última entrevista que eu dei, a pessoa falou assim: vou anotar. Aí depois disso, até eu tô com a colinha. Eu sou consultora de carreiras, sou consultora de sou palestrante, sou escritora também, sou professora de jovens e adolescentes e sou mãe do lindo Miguel de 5 anos, né? E faço esse trabalho aí, tenho uma empresa de consultoria e treinamento em que eu dou todo o suporte aí na gestão de pessoas para líderes e colaboradores, né? Isso. Então, é o que um pouquinho do meu trabalho aí junto à parte de consultoria e treinamentos. E hoje, né, vim falar sobre um tema aí que eu falo que cada vez mais precisa ser falado, precisa ser discutido, né, nas rodas, nos grupos, amigos, empresas, né, que é o etarismo e diversidade no mercado de trabalho. Aqui eu sou coautora do livro Etarismo Isso. Diversidade no mercado de trabalho, pela editora Bock. Nós fizemos ele em 2023, somos 30 coautores aí, num projeto maravilhoso em que cada um trouxe experiência e eu no meu capítulo eu falo sobre como que as empresas precisam trabalhar esse tema. Né? Primeiro, para quem ainda nunca ouviu falar no nome, gente, etarismo. Vamos lá, o que é etarismo? Né? Isso. O etarismo, ele é o preconceito, né? Ele é ali pela idade. E antes, o etarismo era muito voltado para quem era 40 mais, 50 mais. Só que hoje, o etarismo a gente entende que é o preconceito sobre qualquer idade. E não só no mercado de trabalho, mas por que no mercado de trabalho? Porque o que a gente vê muito, assim, algumas falas que são consideradas preconceituosas e a gente precisa entender. Ah, não vou contratar você porque você está velho demais, não vou contratar você porque você está novo demais. E aí eu vim trazer isso no meu livro. Peraí, gente. Se a pessoa tem mais de 40 anos, ela tem muita experiência. E Sim. se ela está iniciando no mercado, ela precisa do quê? De oportunidade para ter experiência. Como que essas duas gerações não estão conversando, essas gerações, e está tendo um etarismo para tudo quanto é lado. Né? Porque fica lá 40 mais falando dos novos, fica os novos falando do 40 mais. E aí eu falei, não, gente, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender sobre isso para Sim. acabar com Sim. isso. Eu acho que o nosso papel de RH, ele é muito importante nessa hora, Com né? certeza. Nessa hora, sim. Por quê? Quando a gente recebe uma vaga, né, que às vezes o recrutado, o gestor da vaga fala assim, eu não quero pessoa de tantos anos.
ao etário, É. quando ele já fica ali, ele criva uma idade, independente se é mais jovem ou não, ele já está criando um preconceito. Só que, gente, as gerações precisam conversar, porque a gente está essa confusão, a gente está isso no mercado de trabalho, é porque um fica jogando para o outro, acusando o outro, e no final, quem que está perdendo? Todos estão perdendo. Todos estão Sendo que perdendo. seria muito mais fácil a gente sentar e conversar. Sim. E eu falo que eu faço isso na prática, porque eu transito nas duas versões, nas duas gerações, né? Que é ao dar aula para jovens, que eu estou preparando eles para o mercado de trabalho, e quando eu faço a mentoria, que 90% do meu público na mentoria de carreira são 40 mais, que são as mulheres ali que querem fazer uma transição de carreira, que querem se estabilizar no mercado ou irem para o empreendedorismo. E aí eu consigo, então, escutar os dois lados. Então, por isso que no livro eu trouxe isso, no meu capítulo. Para quê? Porque esse diálogo, ele não pode ficar somente em mim ou somente em você. E talvez nós, como consultores independentes, a gente tem uma voz menor. Mas quando a gente fomenta isso dentro da empresa, igual nós fizemos a palestra lá na A7, quando você movimenta isso, começa a trazer isso para os gestores, os gestores começam também a ter um olhar diferente. E aí é que está a importância. E é aí onde que nós vamos conseguir. Porque se eu consigo com que as lideranças, com que as empresas estejam abertas a esse diálogo, no dia a dia isso vai ser mais fácil. Por quê? A gente consegue promover aí ações internas entre os colaboradores, para que os colaboradores também comecem a parar de falar, a entender, né, que a prática ali não é legal. Às vezes você fala assim, não, você é mais velho, você não entende tecnologia, não quero saber sua opinião sobre isso. Né? Ou então, pessoa que tem 40 a mais, vai falar assim, eu já sei e não quero aprender tecnologia. Porque uma fala, gente, simples, a gente acha que não tem preconceito, mas tem. Você fala assim, na minha época. Eu mesmo falo isso muito. Essa frase, na minha época, eu tento quebrar isso todos os dias e, na verdade, os meus jovens lá são quase, hoje eu estou com quase 150 alunos entre 17 e 18 anos, eles falam, professora, na sua época não, porque agora é na nossa época, então eles me fazem quebrar essa frase sempre, porque a gente precisa. Tem que quebrar. Eu acho interessante, a primeira vez que eu te ouvi falar sobre isso, o que chamou minha atenção foi essa questão que você falou no início aí, porque na minha cabeça etarismo estava sempre muito ligado a 40 mais, 50 mais, e aí quando você trouxe essa questão do jovem, eu falei assim, nossa, é mesmo, porque para quem também está querendo entrar no mercado, é difícil. Então, assim, a primeira coisa que você chamou minha atenção quando eu te ouvi falar sobre o tema foi esse, assim, já quebrou um paradigma ali que eu tinha com relação a isso. E nós aqui, por exemplo, na ADU, as meninas que trabalham com a gente aqui no recrutamento estão aqui, a gente vê isso muito, Érica. Assim, então, gestores, às vezes a pessoa até tem 70 anos e aí acha que uma de 50, de 49 fala com a gente que a pessoa tá outro dia falou com a Thaís, acho, não lembro se é com a Thaís ou com a Yasmin, que a pessoa tá idosa. Uma pessoa de 49 anos e ele era um gestor bem mais velho. Então, assim, aí se é muito novinho, eu não quero. A gente ouve isso todo dia. Né? Não quero, porque essa geração é isso, essa geração é aquilo. Então, realmente, existe tanto para a idade mais avançada, quanto para os mais novos que querem ingressar e também não conseguem mostrar ali a capacidade, o que eles, né, ao que vieram. Pois é, e aí o que eu tenho buscado é assim, gente, quem que vai... não falo nem levantar a bandeira, mas quem que vai fazer isso? Acaba indo para o RH, já que o RH é a gestão de pessoas, é o equilíbrio, é nós que temos que trazer. Só que para a gente trazer, a gente precisa quebrar. Né? E assim, eu vejo alguns colegas de RH com todo carinho, vocês me perdoem, mas precisa abrir a mente. A gente não pode ficar lá nos anos 90, na minha época. Gente, ok, na minha época era assim, tá? Eu sou da geração dos 90.
Sim. Eu tenho que quebrar, né? Só que aí o que eu olho? Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tinha dificuldade. O que eu mais escutava? Você é nova, você não tem experiência. Então, eu sofri o etarismo também. Naquela época a gente não se falava, nos anos Não, 90 não se falava, mas não. hoje se fala. E hoje a gente está conseguindo levar, porque o que você trouxe, Luara, é que realmente há 2, 3 anos atrás, o etarismo a gente falava só mais para o público 40, 50 mais. Para mim era Tá? isso. Para mim era isso. É. Mas a gente falava. Hoje, não. A discussão tomou outro rumo, ampliou, ficou assim, o debate cada vez mais, as conversas são todas as idades. Por quê? O que a gente está à beira de quase um colapso nas contratações e nas convivências dentro de alguns setores. Porque as pessoas não param para olhar isso e simplesmente pegam o currículo ali e descarta. Eu vejo que tem um projeto que algumas empresas estão adotando, você já deve ter ouvido falar, que é a contratação às cegas. Que aí você não olha Sim, idade. já. Né? Aham. E isso é muito interessante. Isso é uma forma de você combater o etarismo. Porque a primeira coisa que se olha, por exemplo, eu já oriento algumas pessoas, quando vai preencher o currículo, não colocar a idade. Porque eu sei que, infelizmente, algumas empresas barram. E é muito interessante esse projeto, né? Sim. Recrutamento às cegas, porque aí você tem a possibilidade de conhecer a pessoa pelo perfil. Você vai trabalhando ali, vai conhecendo a experiência dela, né? E aí depois você vai idade. Gente, idade teria que ser o último critério, vamos assim dizer. Porque, vamos lá, 40 a mais tem muita experiência e está apto à tecnologia, está. Só que o jovem ali, 18, 19 anos, que está iniciando no mercado de trabalho, não tem a experiência, mas ele tem a tecnologia já bem desenvolvida. Então, o RH, ele precisa, que é a ponta ali da contratação, realmente ajudar as empresas. Por quê? É o colapso de contratação. Todas as empresas estão reclamando de contratação. Mas, Estão. poxa, Pois é, elas estão reclamando, mas elas não querem a pessoa madura e não querem o mais jovem, né? Então, assim, é um contrassenso aí, né? E, assim, nós aqui na DU, por exemplo, nós temos a Thaís e a Yasmin, estão aí na faixa de 20, né? A Yasmin muito novinha, 20 e poucos, a Thaís está aí no meio aí, entre 20 e 30 anos. E, gente, são, assim, fora da curva. Então, assim, nunca tivemos nenhum problema com elas, são extremamente responsáveis, super competentes, entregam, assim, fenomenalmente. Se a gente fosse, né, eu e o Júnior olhar, não, é muito nova, vamos querer aí, igual hoje eles querem aí, na faixa entre 30 e 35, passou dali, eles já fica um pouco assim, né, ou porque é mulher, ou porque vai ser, mas se a gente fosse olhar isso, a gente não teria a competência que a gente tem das duas hoje. Então, a gente tem Olha, a oportunidade. Essa diversidade, ela é importante, né, Érica? exatamente, super necessária. Eu me lembro de uma contratação que eu fiz, uma menina de 23 anos, e ela falou comigo assim, ela falou desse jeito, como que eu vou ter experiência se não me derem oportunidade? E aí eu fui lá mesmo. Ó, gente, a página do livro tá aí, acabaram de entrar. Representando a Júlia, obrigada, viu? Então, estão aí prestigiando a gente. E aí eu lembro que isso me ativou um gatilho na época, e eu levei isso para o gestor. E o gestor não queria, pela inexperiência e pela idade. Mas eu lembro que eu apostei, eu falei, não, vamos apostar. E assim, eu convenci ele, fui na conversa mesmo, falei, vamos apostar. E ela tá lá hoje, tem quase 4 anos, é uma das melhores funcionárias que ele tem. Aí. Né? Hoje ela já tá. Então, assim, o papel tá na nossa mão, tá na mão do RH, não tem jeito. Só que para o RH conseguir quebrar isso, tem que primeiro quebrar em si, né? É a mesma história de quem trabalha com vendas. Como é que eu vou vender um produto se eu não acredito nele? Então, como é que eu quero quebrar o etarismo dentro das empresas, nas contratações, se eu primeiro não entender? Porque eu tenho que olhar para mim, eu tenho que sentir até aquela empatia. Poxa, eu já tive 18 anos, né? Eu já passei por isso,
Então, eu tenho que dar oportunidade. E hoje, eu tenho 40 anos, como que eu não vou dar oportunidade para as pessoas 40 a mais, 50 a mais? É, é. Pessoa que tá ela tá ativa, ela tá cheia de ideia, né? Esse caso mesmo que eu te contei, eu não me lembro qual das meninas que fez o recrutamento, mas elas falaram assim, gente, ela era super ativa, ela tava assim, querendo fazer acontecer, e aí o gestor vira e fala uma coisa dessa. Então, assim, é uma condenação, né? É um carimbo ali que te condena, assim. Na É verdade, complicado. é o preconceito. O que é o preconceito? É falta de informação. A gente gera o preconceito pela falta de informação. Então, vamos lá. Por que é gerado o etarismo? Falta de informação. Aí fica as pessoas assim, não, geração X é assim, a Y é assado, milênios é assim, tá, ok. Mas vamos parar, vamos ler, vamos estudar, vamos entender. Por quê? Quando a gente lê, quando a gente busca, né, é o que eu falo que a educação transforma, quando a gente busca, a gente se coloca também no lugar do outro. É o que eu Sim, falei. com Se certeza. E colocar eu no acho lugar que do outro. falta esse entendimento também de que essa diversidade etária, ela é estratégica. Eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque ela é estratégica, né? Exatamente. Por que ela é estratégica? Porque eu vou colocar duas gerações de pontas completamente diferentes, de conhecimentos diferentes, trabalhando junto, conversando junto. É como se eu pensasse no meu ambiente familiar. No meu ambiente familiar, eu não tenho pais e filhos que eles têm que aprender a conviver. Né? Eles vão passando por aquele processo que os pais são mais velhos, os filhos mais novos, e eles aprendem a conviver. E passam por um processo. Vai chegar um ponto que os dois vão estar ali adultos, mesmo com diferenças de gerações, mas eles vão se entender. Mesma coisa na empresa. Se a empresa entende que é importante essas gerações estarem juntas, a empresa só vai ter a ganhar. Por quê? Eu vou pegar a experiência das pessoas 40 mais, Uhum. com toda a experiência que, por exemplo, vai aguentar ali a pressão, às vezes, do dia a dia, do trabalho puxado, com as ideias e as inovações tecnológicas daqueles que estão começando. Sim, E isso só tem a ganhar. só tem a Mas ganhar, isso, gente. fazer isso de forma estratégica é um trabalho minucioso em cima das lideranças, que é onde que está o nosso gargalo. Porque se o RH consegue furar essa bolha junto às lideranças, pronto. Porque é a liderança que traz para a gente o perfil que eles querem. Sim, Né? Então, se eu tenho uma liderança fechada, se eu tenho uma sim. liderança parada lá nos anos 90 até 2000, acabou, eu não vou conseguir. Né? Se eu vou ter o famoso chefe que É. manda, não E olha delega, que a gente acabou. Aí encontra gestores que são bem fechados com relação a isso, né, Érica? Muito muito fechados. A gente fechados. tenta, mas nós aqui no caso já tivemos casos que a gente não conseguiu alterar isso. Vai ter casos de insucesso. Vai ter É, casos. Mas é o que eu falo. A gente se propôs a trabalhar nessa área. Né? Então, ninguém enforcou e falou assim, Luara, você vai ser psicóloga. Ou ninguém enforcou a Érica e falou assim, Érica, você vai ser da área de humanas, você vai trabalhar com gestão de pessoas. Ninguém enforcou. Eu escolhi. Então, se eu escolhi, eu tenho que aceitar os desafios. E quais são esses desafios? Lidar com pessoas, líderes e colaboradores. Mas o que entender? Igual a Yasmin falou, liderança é a base. Eu posso ter um excelente time de colaboradores, mas se a minha liderança não for boa, ela vai conseguir contaminar toda essa equipe. E com as certeza, empresas, com certeza. eu acredito, o que a gente está vendo no movimento aí? Né? Se fala muito da geração da nova geração, que a geração não quer trabalhar. Não é que eles Sim, não querem trabalhar. Eles estão fazendo um movimento que está empurrando as empresas a ter que mudar o modelo de trabalho. a É o NRI que a gente. mesmo aí é um exemplo disso, né? É uma atualização que a Exatamente. norma precisou ter, né? Que é o cuidado com a saúde mental. Então, assim, olha só, a gente tem que olhar. As duas gerações têm problemas. Tem a parte positiva e a negativa. Mas o que a gente tem que trabalhar? Parte positiva. Eles estão tendo que empurrando para isso. E aí as empresas estão começando a olhar para a questão da liderança. Todos os meus clientes, que eu trabalho com eles, eu sempre procuro
proporcionar workshop com os líderes. Eu não tenho tanta preocupação com o colaborador, porque o que eu entendo? Se eu tenho líderes bem desenvolvidos e saudáveis, eu vou ter uma equipe saudável. Agora, se eu tenho um líder tóxico, eu vou ter uma equipe tóxica. E aí eu não vou conseguir fazer. Por exemplo, eu fiz um treinamento 6 meses atrás, numa empresa, numa distribuidora de medicamentos. E quando eu fui pegar a liderança, eu tinha 10 líderes exatamente entre 23 e 56 anos. E foi um trabalho, assim, que eu desenvolvi entre eles, que eles precisavam se entender, se respeitar. Porque a equipe estava toda com problema. E hoje, 6 meses depois, quando a gente faz a medição, a gente entende, a empresa entendeu quem que ela precisava desligar, quem que ela precisava manter. E hoje, continuamos na mesma nuance, de 23 a 56 anos, as lideranças. Mas eles conseguem se resolver muito melhor. Sim. É porque é o que a Yasmin falou ali, né? Um atua no que o outro não dá conta. Se ajudam, se apoiam, se complementam, né? Não se excluem. A Thaís também colocou aqui, a idade não define competência técnica e comportamental, pois cada sujeito é único e as vivências são diferentes. E isso agrega. Com certeza. Exatamente. Quando eles entenderem que não se trata de competir qual que é a melhor geração e que eles precisam se unir, a gente vai ter 60% disso aí resolvido. Porque eu vejo hoje competição. Eu vejo que está acontecendo muita competição. Porque aí fica os jovens realmente reclamam, 40 a mais, aí vem 40 a mais reclama do jovem. Não vai adiantar ficar reclamando. Se a gente for pegar a história, vai adiantar ficar reclamando? Não vai. Eu vou ter que fazer. Ou então eu saio da área de RH. Ou então eu saio da área de RH. Não vai. Eu não vou adiantar eu continuar reclamando. É igual o que eu falo no livro. Realmente tem que trazer para a conversa. Vão ter os que não querem, como você mesmo mencionou. Vai ter gestor que não vai dar abertura para isso. Mas já vai ter empresa que tem. E essas empresas, as empresas que conseguem abrir esse leque, abrir para essa conversa, são as que estão se destacando no mercado. Sim, as outras que não vão conseguir, elas vão o quê? Com o tempo, ou elas vão ficar num ciclo até morrer, ou simplesmente vai ter aquela rotatividade, vai ter aquele turnover. Sim. Altíssimo. O caminho para a mudança, ele está nisso aí, né? Assim, muito nas lideranças e nessa consciência. Pessoal, todos precisam entender a importância dessa diversidade e os líderes precisam apoiar e liderar de verdade. Sim. A transformação, eu acredito que está na liderança. Porque eu sempre falo de perfil. Às vezes a empresa pega um funcionário operacional, que é muito bom, e coloca ele como líder. Só que não prepara, ou então não percebe, não faz um trabalho para ver se realmente ele vai ser um bom líder. Porque às vezes ele vai ser um excelente operacional e não vai ser um bom líder. Não vai. E tem que se entender, por isso a importância dos feedbacks, tem que se entender isso, tem que se trabalhar. Isso é gestão de pessoas. E o líder tem que entender isso. Né? Porque às vezes aquela pessoa ela é um operacional, aí quando chega a liderança, ela fica tão transformada, aí vem o orgulho, né? Vem outras coisas, e que ela não percebe, ela não se conhece. Né? Eu falo que aí vai do pessoal também, um autoconhecimento. Com certeza. A Tati está falando aqui, ó. Falta de abertura para isso. A mudança vem com a flexibilidade. A liderança precisa ver isso. Sim, mas só vai ver isso se tiver grupos igual tem, a gente tem, né, lá no nosso grupo lá sobre, a gente sempre fala, a gente sempre conversa, os coautores todos falam das suas experiências, a maioria dos coautores hoje são líderes. Hoje são líderes por quê? Eles vieram de uma transformação. Né? Então, a liderança, ela é a chave, não adianta. Eu posso investir muito lá na mão de obra, né, nos colaboradores, eu posso dar diversos treinamentos. Se eu não tenho uma liderança
saudável, eu não vou ter. E aí vai existir o preconceito. E essa conversa, ela precisa, eu não preciso esperar grandes movimentos, não. Tá? Eu não preciso esperar grandes movimentos, esperar assim, vamos falar assim, o Jornal Nacional falar sobre isso. Eu não preciso esperar, ou deixa uma novela falar sobre isso, não. Qual é o nosso papel, né? Nós, como empresa, nós somos muito suporte. A gente só não contrata. A gente contratar é o último dos papéis. A gente vai todo o processo antes. Então, a gente precisa ser essa ponte. Sim. Essa ponte, realmente, sim, de mostrar para a empresa ali, olha, explicar, por que você não quer esse perfil? Eu sempre trago isso. Sim. Quando o cliente traz para mim assim, eu não quero um perfil, Érica, 40 anos. Por quê? Teve um, por exemplo, eu gosto de lidar com os exemplos da vida real, porque é o que faz a gente transformar. Teve um cliente que era uma recepcionista e eu lembro que tinha 42 anos. Quando eu levei o currículo, ela já descartou de cara. Eu falei, mas por qual motivo? Você nem ouviu a pessoa, você nem viu o currículo. A primeira coisa que você viu foi a idade, descartou. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, Érica, eu vou ser muito sincera. Como empresa, eu não vou conseguir pagar um plano de saúde para ela. O meu caixa não suporta. Aí ela me deu uma explicação que aí eu tinha que o quê? Entender a dor dela como uma empresária que naquele momento ali não poderia. E também é uma realidade que a gente sabe das pequenas empresas no país, que a carga tributária é muito alta. Né? Então, aí sim, eu entendi ela, mas aquele currículo, como eu sabia que era um excelente perfil, eu também fui procurar com os meus outros clientes, eu não consegui recolocar ela de uma certa forma. Né? Então, essa ponte que o etarismo está falando, que é ser fundamental, é a base mesmo da nossa transformação. É nós sermos esses agentes de transformação aí e nessa conversa. Eu acho que caiu. O que aconteceu? Não estou te vendo. Ficou. Deve ter dado algum delay. Hoje nós estamos assim. Ô, Érica, e dentro da sua prática, o que você vê assim, de boas práticas? O que a gente pode fazer, né? A gente vai fazer, a importância do líder, nós também, o nosso papel como recrutador, como empregado, a gente implantando essas coisas, fomentando esse tipo de discussão. Mas o que você traz para a gente aí, que podem ser boas práticas aí para essa mudança? Boas práticas. O que eu gosto de trabalhar entre os jovens, por exemplo? Eu tenho um ali de apoio, eu costumo trabalhar em sala de aula, eu tenho uma pessoa de apoio, a gente vamos dizer assim, um líder de turma, por exemplo, né? Para ele saber sobre o assunto e ele fomentar o assunto, né? Aí, como RH? Como RH, o que eu falo de boa prática? A boa prática, para mim, essencial é essa. Na hora que eu faço a análise do currículo e que o gestor barra por alguma coisa, principalmente pela idade, eu já trazer ele para a conversa. Porque a boa prática, ela vai ser o quê? No treinamento, é sempre você frisar, é você tirar a dúvida, é você trazer, abordar o tema de uma forma que você fomente o debate. Porque às vezes a pessoa, ela não sabe o que significa, né? E a empresa que ela investe em treinamento, investe em workshop, esses temas dentro da diversidade. É a boa prática, né? E não ter somente propagandas. Eu falo que não é ter somente bonito ali no Instagram, que você tem o símbolo da diversidade, ou ter aqueles cartazes maravilhosos, você entra lá no quadro de gestão à vista. Não ser somente de fala, não, mas ser de prática. A boa prática é trazer e praticar. Se chegar em você, combater. Se você está levantando a bandeira, se você é a pessoa que está levando o assunto, é você que tem que, se chegar o preconceito em você, você barrar. Ou então procurar entender. O caso da minha cliente, do meu cliente mesmo, não era preconceito. Era simplesmente porque o caixa dele não conseguia. Não era um preconceito. Mas ele não conseguia absorver. E tá tudo bem para a realidade dele. Né? Então, a boa
prática que eu vejo é isso. E sempre procurar trazer isso talvez como tema. A boa prática é, vamos trazer o tema, vamos conversar, porque às vezes as empresas falam sobre diversidade para a mídia, mas ela não fala com o colaborador dela. Por quê? Às vezes o auxiliar de serviços gerais não sabe o que é. Aí, então, trazer para o auxiliar a mesma linguagem que eu falar para o auxiliar, eu falar para o líder. O mesmo tema, não a mesma linguagem, que para cada um você vai ter que usar ali uma linguagem em termos diferentes, talvez, né? Sim. Você chegar, às vezes a pessoa não vai entender. Sim. Você fala assim, o que é etarismo? Como você vai explicar? Então, é trazer isso mesmo. Não tem outro caminho, não. Eu falo que eu gosto do arroz com feijão bem feito, ele é muito gostoso. E no dia a dia é isso. A Yasmin está perguntando aqui. Você percebe o etarismo se manifestando de formas diferentes, dependendo de outros fatores, como gênero ou orientação sexual da pessoa nos processos seletivos? Percebo, mas em relação à idade geral, homens, mulheres, pretos, LGBT, trans, a questão do etarismo, eu não posso direcionar a um público. Aí eu falo assim, a essa comunidade específico, a questão da idade. Aí eu já vejo o etarismo como um preconceito geral para toda, ou seja, comunidade LGBT, mulheres, trans, né, pretos, jovens, aí eu vejo que geral. Eu não vejo assim, como trazer, por exemplo, a gente sabe da questão da comunidade LGBT, né? A gente já vê um preconceito ali generalizado. Mas idade, eu não posso me rotular a eles. A idade, o etarismo, eu já consigo falar que vai para todos os... Sim. Ok. Aí já deu meio. Aí, passa muito rapidinho. Passa muito rapidinho. Ai, nós temos que ter outras. Temos, vamos marcar, com certeza. Com certeza. Só respondendo aqui, ó, hoje é dia da solidariedade e da cooperação entre gerações. Ó, muito legal saber que hoje, então, vamos cooperar hoje, gerações, vamos cooperar. Com certeza. Érica, quero te agradecer imensamente. Vou deixar você finalizar com o pessoal, deixando suas redes sociais também, que eu vou colocar aqui nos comentários, para a gente poder encerrar. Gente, mais uma vez agradecer pela oportunidade e fico aí à disposição para que vocês precisarem. As minhas redes são, lá no LinkedIn é Orientação em Carreiras, no Instagram é erica.abreu consultoria, eu sou mais ativa lá, tá? Onde que eu falo sobre carreiras, falo sobre RH, sempre estou trazendo lá uma discussão, né? Sempre lá posto tudo que eu estou fazendo lá também, tá? Precisando, pode contar comigo. Tá. E me sigam lá nas minhas redes sociais, que eu falo, né? A gente trabalha por conta própria, a gente precisa de likes, eu poderia estar pedindo qualquer coisa. Estou também, meu livro, se precisar, pode chamar lá. Isso mesmo. Na Amazon, né? No formato online, mas a compra pode ser lá direto comigo, se alguém se interessar. Palestras, treinamento, estamos aí. A live obrigada, Thaís. A gente pode ir compartilhando também, compartilhando, que é um tema importante, como a Érica disse. A gente precisa fomentar, né? O trabalho Érica, mais uma vez agradecer o seu carinho, a sua disponibilidade, sempre que a gente chama, sempre que a gente fala. Obrigada pelo carinho. E nós vamos marcar outra, vamos falar mais sobre isso. Tem muita coisa para falar. Temos mesmo. Depois vou te convidar, depois vou fazer pelo meu lá também. Vamos fazer. Vamos embora. Tá? Obrigada. Mais uma vez, gratidão. Obrigada. E muito sucesso para você. Para nós. Obrigada, pessoal, pela presença, pelos comentários. Muito obrigada a todos aí. Um abraço.